Galera, hoje a gente vai dar continuidade aí ao nosso tema, do mês, que é o Deus missionário, um Deus que envia, um Deus que nos capacita. E hoje, especificamente, a gente vai abordar um aspecto muito importante para nós. Então, eu queria que vocês prestassem atenção para tudo aquilo que eu vou falar, tudo aquilo que a gente vai apontar aqui, porque é uma angústia minha, eu tenho dificuldade. E eu creio que a maioria de nós temos dificuldades com relação à nossa comunicação do Evangelho. De como nós podemos ser missionários nesse contexto urbano que nós vivemos hoje, altamente secular e pós-cristão. Porque acaba que muitas vezes, no nosso medo de não querer ofender, a gente acaba se omitindo de muitas coisas que nós deveríamos falar, de que nós deveríamos nos posicionar, de que nós deveríamos testemunhar a respeito da nossa fé. Então, ser missionário hoje no contexto urbano é muito difícil. Às vezes, nós travamos com os nossos amigos no ambiente que a gente trabalha, que a gente estuda, porque falta o entendimento de algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje. Então, abra sua Bíblia aí lá em Atos, capítulo 1, e a gente vai começar lendo a partir do versículo 1 aí. Atos, que foi aí o início, o pontapé inicial aí da igreja. E a gente vai entender como que a igreja nasce nesse contexto urbano. Atos, capítulo 1, a partir do versículo 1. Deixa aberto aí, a gente já vai ler. O que a gente precisa entender é que Deus ele está atuando e trabalhando ao longo da história. Então Deus ele vem se revelando progressivamente ao longo de toda a história da humanidade. Então Deus se revelando como Senhor, Deus se revelando como Pai e Deus se revelando como Salvador. Então ao longo da história a gente vê essas características de Deus sendo reveladas aos poucos. Então lá no Antigo Testamento a gente vê como que Deus escolheu uma nação, a nação de Israel, para ser reflexo, para mostrar às outras nações quem era de fato o Deus verdadeiro. Então a gente costuma falar que no Antigo Testamento Deus ele era uma força centrípeta, que as nações viam o povo de Israel, e o povo de Israel convidava, fazia a alusão, mostrava para o povo o Deus que eles serviam. Então os povos antigos eram levados até Israel, Jerusalém, para verem o Deus verdadeiro. Então por isso que Deus escolhe uma nação. Vai saber os motivos, vai saber os porquês, mas Deus escolheu a nação de Israel. E a partir desse povo se revelar. Então ao longo do Antigo Testamento a gente vai ver toda essa narrativa, nas histórias, nos profetas, nos juízes, nos sacerdotes, a gente vai ver um Deus se revelando dessa forma. A gente vai ver Deus se mostrando dessa maneira. Mas a gente percebe como que a nação de Israel, ela falhou nessa missão. Como que em muitos momentos, ela se deixou levar pela influência dos povos pagãos, deixando de adorar o Deus verdadeiro e passando a adorar os falsos deuses. E a gente vai ver como que o povo sofreu por conta dessas escolhas, dessas decisões. Então, ao longo da história, Deus está se revelando. Em alguns momentos foram bem-sucedidos, em outros momentos não, mas a nação de Israel foi escolhida para ser o start, o início desse plano de redenção. E aí, a gente chega no Novo Testamento. A gente passa aí os evangelhos, a vida de Jesus e chega até o livro de Atos, aonde agora vai iniciar uma nova história desse capítulo, que Deus está contando. E aí, vamos ler aí, capítulo 1, versículo 1. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus.
Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saia de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Até aqui. Vamos orar, feche seus olhos aí. Senhor Deus, obrigado por essa palavra, Pai, que ela possa tomar lugar no nosso coração, na nossa mente, Pai, fazendo com que a gente venha viver de fato, Deus, tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar aqui hoje, Pai. Tira toda distração, toda preocupação, toda ansiedade com o dia de amanhã, mas que agora o Senhor traga cativo o nosso coração e a nossa mente, Pai, para que a gente seja envolvido pela Tua palavra, Pai. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Aqui agora é um novo capítulo que Deus está iniciando. Com a chegada, com a vinda do Espírito Santo, dá-se a inauguração da igreja. E aqui, no livro de Atos, a gente vai perceber a missão agora se expandindo. Então, antes, a missão era fazer com que os outros povos, as outras nações olhassem para Israel e vissem e reconhecessem Deus como único e verdadeiro. E agora aqui, a ordem é para que eles saiam. Num primeiro momento, para que eles aguardassem que o Espírito Santo fosse enviado, e depois, num segundo momento, para que eles pudessem ir para todas as outras regiões e povos. E aqui agora nós vemos um segundo aspecto desse plano de Deus. Nós vemos agora um Deus que está agindo de dentro para fora. Uma força centrífuga agora. Que Deus está se manifestando e se revelando através do povo de Israel, mas não apenas nos limites geográficos que ali eles estavam, mas agora de uma maneira expansiva. De dentro para fora. A ordem agora era: vão, anunciem, saiam, não fiquem apenas aqui. Uma nova história vai começar. Uma nova fase do game, do jogo, vai começar. Antes eu estava aqui só, mas agora o negócio é expandir. O negócio é ir para fora. Então vão. E aqui a gente vê a natureza missionária de Deus. Por quê? Porque o Pai envia o Filho para salvar a humanidade, para morrer por nós. Então o Pai envia o Filho. E agora, Pai e Filho enviam o Espírito Santo aos seus. E então o Espírito Santo envia a igreja ao mundo. Então vocês percebem que a natureza da Trindade de Deus, ela é missionária. Por isso que a gente está falando que Deus é missionário. Porque ele se revela missionário nas suas três naturezas, Pai, Filho e Espírito Santo. É um enviando o outro. E agora o Espírito Santo enviando a igreja, enviando a nós, para irmos e anunciarmos a todos os povos da terra. Então nós precisamos entender isso, que Deus está ativo, trabalhando para a redenção da humanidade. Deus ele está trabalhando, Deus ele está andando pela humanidade para revelar a sua glória. E agora, especificamente, dando essa ordem, para que eles saiam e para que eles vão. Agora a missão é para fora. Vão. E o engraçado aqui, e o mais interessante, é que nós já fomos revestidos de toda autoridade e poder. Então, como o Fernando falou, nós somos missionários aonde nós estamos. Às vezes você está esperando alguém colocar a mão na sua cabeça para falar para você ir para algum país, para alguma cidade, mas a ordem já foi dada. Você já foi autorizado pelo próprio Deus para ir e anunciar e para revelar o amor dele. Então, nós precisamos entender isso, que nós todos somos missionários. Nós compartilhamos da natureza missionária de Deus.
O Espírito Santo, que agora nos enviou, ele habita em nós, agora ele nos capacita e ele nos ordena para que a gente vá. Porque isso não é para ficar apenas em nós, mas é para fluir através de nós. Não é para morrer em nós, não é para parar em nós, mas é para que, através de nós, outras pessoas conheçam o amor de Deus. Não é para ficar parado em você. Se você está retendo, você precisa entender que agora tudo aquilo que você tem aprendido, tudo que você tem escutado, você deve compartilhar. Porque você tem a natureza missionária de um Deus trino que é missionário. E aqui a gente vai ver um detalhe muito importante. Que se a gente quiser ser bem-sucedido nessa missão, nós precisamos entender isso. Que está lá no versículo 8. Vocês receberão poder do Espírito Santo quando ele descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte. Aqui está o detalhe. Vocês serão minhas testemunhas. A igreja primitiva, ela só cresceu porque ela era atraente e cativante. Mas sabe por que ela era atraente e cativante? Porque ela era composta de testemunhas e não de advogados. Eu compartilhei isso lá no nosso pequeno grupo e foi algo assim que me chamou a atenção e que eu comecei a pensar, falei, velho, pior que é isso mesmo. Porque a testemunha, ela é muito diferente do advogado. Quando você lembra lá, né, do processo penal, do direito, você vai ver que o advogado, ele fala em terceira pessoa. Ele advoga em favor de alguém baseado naquilo que ele ouviu. Mas ele não vivenciou aquilo, ele não viu, ele não experimentou aquela realidade. Enquanto que a testemunha ela relata algo que ela viu em primeira pessoa. Então a característica da testemunha é que ela é um agente direto da experiência que ela teve. Então foi isso que fez a diferença naquela igreja primitiva para que ela fosse contagiante, para que ela cativasse. Porque as pessoas olhavam para os cristãos do primeiro século e viam testemunhas, não viam advogados. Viam pessoas que experimentaram a glória de Deus com seus próprios olhos, que sentiram o poder de Deus trabalhando nelas e através dela, e isso cativava, isso atraía. Não era advogado tentando defender uma causa, porque Deus não precisa de advogado, Deus precisa e Deus quer testemunhas. E às vezes você está falhando na sua missão urbana, lá na sua escola, na sua faculdade, na sua família, porque você está tentando defender Deus em uma terceira pessoa, falando em terceira pessoa. E aqui a gente vê a ordem de Deus para que a gente fale em primeira pessoa daquilo que a gente viu e daquilo que a gente ouviu. Então analisa a sua vida. Olha para o seu contexto urbano, onde você está inserido aí. Você está tentando defender Deus como um advogado ou como uma testemunha? Porque a testemunha, ela consegue cativar o coração daquele que está te ouvindo. Você pode ver alguma matéria muito massa, de algum lugar muito louco, de uma pessoa que viajou. Na televisão, no Globo Repórter ou no Globo Rural. Mas vai ser diferente se você ouvir de alguém falar de uma pessoa que foi naquele lugar. É completamente diferente. Você lê numa revista, você vê na televisão, ou você se encontrar com alguém que foi naquele lugar, que pisou naquele lugar, que viu com os próprios olhos. É diferente. Aquela pessoa vai te contar a experiência mais fantástica que ela teve, porque os olhos dela viram, as suas mãos tocaram, os seus pés pisaram. Então ele vai falar de uma experiência real que ele teve. E é isso que falta nos nossos dias. É isso que tem faltado na nossa vida. É a gente parar de querer defender Deus numa perspectiva de um advogado e sermos uma testemunha. Porque a testemunha, ela tem esses atributos.
quando você testemunha a respeito de Jesus, sobre aquilo que Ele tem feito na sua vida, meu irmão, isso gera empatia. Isso gera aproximação. Isso quebra, muitas vezes, o coração duro da outra pessoa. Traz para próximo, para uma realidade. E não fica na teoria. Não fica em algo que você ouviu distante. Mas é algo de perto, é algo próximo. Então, quando você começa a testemunhar a respeito da sua fé, a respeito daquilo que Jesus tem feito na sua vida, isso faz toda a diferença. Então, fica essa primeira pergunta. Nós somos testemunhas ou advogados? E lá em Atos, a maioria dos acontecimentos passaram em grandes cidades, em grandes metrópoles. Agora, a narrativa do Novo Testamento, a partir de Atos, vai se dar em grandes cidades, não mais em zonas rurais, não mais em lugares isolados. Às vezes, como aconteceu no Antigo Testamento, em vilas. Não. Agora, a maioria das pessoas viviam em grandes cidades. Num contexto um pouco diferente do nosso, mas um pouco também similar. Porque a gente vai ver lá em Atos, no capítulo 17, o começo das viagens missionárias de Paulo. Então, Paulo, ele foi usado por Deus para expandir. Enquanto os outros discípulos de Jesus estavam preocupados apenas ali na sua região, Paulo, ele tem um encontro com Jesus, e Jesus o chama para ele anunciar às outras nações, aos outros povos. Então, Paulo foi a peça fundamental nessa expansão, dessa missão urbana de Deus. E aí, lá em Atos, no capítulo 17, a gente vai ver que Paulo vai a Atenas, na Grécia. E Atenas era o centro intelectual do mundo grego-romano. Era uma grande cidade. Em Atos 18, Paulo vai a Corinto, o centro comercial do Império Romano. Em Atos, no capítulo 19, Paulo vai a Éfeso, centro religioso do mundo romano. E no final do livro de Atos, Paulo finalmente chega a Roma, que era a capital do poder político e militar da época. Então Paulo, ele percorre todas as áreas urbanas que existiam na época, dando início a esse processo de expansão. Mas o que os cristãos trouxeram não foi simplesmente o movimento urbano. Não foi simplesmente algo diferente daquilo que as outras religiões poderiam oferecer. Mas o que os novos cristãos trouxeram foi uma nova cultura. Uma cultura do céu, uma cultura que vinha do céu para a terra, uma nova mentalidade. Porque religião tinha demais. A galera estava servida ali. Quando Paulo chegou a Atenas, ele ficou abismado, falou, mas cada esquina que eu chego aqui tem um Deus, tem uma imagem. Vocês não sabem o que vocês adoram. Então a opção é o que não faltava. Opção para ter um Deus para adorar não faltava. Não diferente de nós hoje, mas os deuses são outros, a gente vai falar isso depois. Mas o que os cristãos trouxeram foram uma nova cultura, uma nova mentalidade, que cativava o povo pelo amor e pela simplicidade. Que é isso que fala lá em Atos 2, quando ele vai relatar a respeito da comunidade dos cristãos. Era o amor, era a simplicidade que eles tinham que cativava, que era diferente dos juízes e dos advogados que o povo estava acostumado na época. Era diferente do que os religiosos pregavam. Porque os religiosos colocavam pesos a mais daquilo que Deus tinha pedido, e isso gerava aversão. Isso não cativava o povo. Porque quando as pessoas olhavam para os religiosos da época, era um padrão elevado demais pela aparência. Eram homens santos, eram homens que tinham uma boa eloquência, que oravam em pé, que sentavam nos primeiros bancos. Eram homens cultos exteriormente. Mas Deus sabia o que havia dentro deles.
Mas isso não cativou o povo. Isso não gerou empatia. Pelo contrário. Pelo contrário. E hoje, a pergunta que a gente faz é: o que Deus está fazendo no mundo? O que Deus está fazendo na nossa cidade, no nosso trabalho, na nossa família? Será que você se pergunta isso? Você já se perguntou isso? Como Deus está trabalhando no mundo? Como que Deus está trabalhando na nossa localidade, na nossa região? Deus está redimindo a criação. Deus está ativo e trabalhando para que as pessoas conheçam o seu amor. E agora, a partir desse envio aqui de Atos, no capítulo 1, a igreja, ela é convocada a participar desse processo. Nós não temos outra opção, a não ser fazer parte disso. Porque agora Ele nos enviou. E segundo, qual é o meu campo missionário? Já se perguntou isso? Muitas vezes a gente tem aquele paradigma, né, de achar que o meu campo missionário é a África, é o Afeganistão, é o Iraque, é os países mais zoados, né? E a gente fica, né, num romance com missões, pensando só nesses países. Mas a pergunta é: qual é o seu campo missionário? A resposta que eu trago hoje é que você abra os seus olhos para a nossa cultura. O nosso campo missionário hoje é a nossa cultura. Todos os lugares que Deus nos colocar, esse é o nosso campo missionário. Não idealize um país se antes você não se engajar naquilo que Deus está fazendo aqui, nessa igreja, nessa cidade. Não sonhe com missões transculturais se você não tem se engajado com aquilo que Deus está fazendo aqui hoje, no nosso meio, através de nós. Se engaje. É a nossa cultura, é onde nós estamos inseridos. Esse é o nosso campo missionário. E nós devemos estar preparados para viver no mundo secular pós-cristão e hostil ao Evangelho. Se você acha que nesses países que eu citei é hostil ao Evangelho, tente pregar, tente falar do amor de Deus nos dias de hoje, aqui nessa cidade. Você já foi ousado a ponto de testemunhar a respeito da sua fé? Para os seus amigos de universidade, de faculdade, de escola? Qual foi a reação? O que você pôde sentir? Uma hostilidade. Porque a nossa cultura, ela é repleta de ídolos e falsos deuses. Então não pense que foi só Paulo que foi naquelas cidades e encontrou vários deuses por onde ele andou. Mas hoje, a nossa cultura, ela está repleta de deuses e de falsos deuses. E eu citaria alguns aqui: o egoísmo, o poder, a fama, o dinheiro e o sexo. São esses, eu apontaria os principais deuses dessa era. Então, se você não entender que o seu campo missionário, ele é hostil ao Evangelho, se você não se preparar para enfrentar esse campo missionário, repleto de deuses, que quando você vier falar de Jesus para a pessoa, ela vai falar: não é bem assim. Você precisa se preparar. E como que a gente se prepara? Você já estudou para a prova no dia que foi a prova? Na semana que ia ter prova, você faltou da faculdade? Você toma pau, velho. Você bomba. Você perde a matéria, depois você tem que correr atrás. Você vai passar um sufoco. Você pode até passar, mas você vai passar um sufoco danado. E na vida a gente faz a mesma coisa. Ao invés de sermos alimentados com aquilo que traz esperança e renovo, dia após dia, semana após semana, individualmente e coletivamente, a gente prefere ligar o automático e achar que as coisas vão acontecer ao acaso.
que eu vou ter argumento suficiente para falar e para testemunhar para os meus amigos a respeito de Cristo, que eu vou ter vivacidade o suficiente para cativar e para contagiar a outra pessoa. Não vai, velho, não vai. Se você vem no culto uma vez no mês, se no PG você sequer aparece, não dá. Como que você quer ser graduado na vida? Como que você quer passar de fase se você não está se atentando às principais matérias que a gente dia após dia, domingo após domingo vem falando aqui? Você vai tomar pau. Você vai sofrer muito. Se você for crente, cristão de verdade, você não vai perder a salvação, você não vai para o inferno, porque a salvação a gente não perde. Mas você vai sofrer muito, enquanto você estiver vivo. Então, meu irmão, entenda, se prepare para esse campo missionário que cada vez mais está hostil. E agora eu queria deixar 4 pontos para que a gente pudesse sair daqui com o norte. Eu sei o quanto é difícil testemunharmos e sermos missionários nesse contexto urbano que a gente vive hoje. O quanto que a nossa cultura está cada vez mais hostil ao evangelho, como eu falei. Então, como ser eficaz nesse contexto globalizado, tecnológico, como ser missionário na cidade? E o primeiro ponto que eu queria deixar com vocês é: tenha atitudes de apreço. Tenha atitudes de apreço. O que é ter uma atitude de apreço? É você olhar com um olhar curado, um olhar que enxerga virtudes. Como que você vai para o seu trabalho? Como que você vai para a sua faculdade, para a sua escola? Como que você vai para as reuniões da sua família, para os encontros da sua família? Você vai com um olhar perverso, olhando apenas as dificuldades, olhando apenas as pessoas chatas, as pessoas ruins, as pessoas que te importunam? Como que você olha para esses lugares? Como que você olha para essas pessoas? Se você quiser ser eficaz no seu chamado missionário, no seu contexto, meu irmão, você precisa amar as pessoas. Você precisa amar essa cidade, amar o seu bairro, amar as pessoas da sua faculdade, a sua escola, a sua família. Porque se não houver amor, não tem jeito. Jesus disse aos seus discípulos que eles seriam reconhecidos por causa de quê? Do amor que existia entre eles. Nós vamos ser reconhecidos pelo amor que emana de nós. Como que você quer ser missionário no seu trabalho se você odeia seu trabalho? Como que você quer ser missionário na sua família se você odeia sua família? Se você odeia as pessoas, se você odeia essa cidade? Não tem jeito, você não vai ser eficaz no seu chamado. Tenha atitudes de apreço. Peça para que Deus cure os seus olhos, para que você possa olhar com um olhar diferente, para que os seus olhos vejam um campo que está branco, pronto e preparado para uma colheita grandiosa. E está faltando apenas um start para você entender que lá é o seu campo missionário. Mas que primeiro você precisa olhar com olhos de misericórdia. Segundo, posicionamento. Nós precisamos nos posicionar, gente. É preciso haver posicionamento da nossa parte. Nós precisamos ser a contracultura desse mundo cada vez mais pervertido. Lá em Romanos fala para que a gente venha a ser transformado, para que a gente não se amolde ao padrão de pensamento desse mundo. Isso fala a respeito da gente ser essa contracultura, para a gente não se acostumar, para a gente não achar que os conceitos e os valores que o mundo tem pregado a respeito de Deus, da vida, de alegria, de felicidade, de trabalho, de tudo, são os conceitos que Deus estabeleceu na sua palavra.
Então, meu irmão, a gente precisa se posicionar. A gente precisa ser firme naquilo que são as nossas convicções. Como que você quer ser missionário se você ainda é influenciado pelo pensamento desse mundo, pela cultura desse mundo? Você precisa se posicionar. Se você ainda não entendeu algumas coisas daquilo que a palavra de Deus diz, procure pessoas que já têm uma caminhada maior para poder te ensinar. Mas enquanto você não compreende, você não entende, tenha fé, tenha certeza, tenha convicção de que aquilo que Deus falou é o melhor. De que nenhum carinha, de que nenhuma menina da faculdade, nenhum professor de filosofia vai te colocar coisa na cabeça e vai fazer você duvidar daquilo que Deus falou a seu respeito. Então se posiciona. Você não está sendo eficaz no seu chamado porque você não tem se posicionado. E se posicionar, sabe o que isso vai refletir? Um posicionamento vai gerar uma voz ativa e não um eco. Quando a gente se posiciona, nós passamos a ser voz e não eco. Nós passamos agora a anunciar, a falar a respeito daquilo que Deus falou a nosso respeito. E não somos mais agentes passivos daquilo que o mundo está falando, daquilo que as pessoas estão dizendo que é certo e que é errado. E isso vai ecoando no nosso coração, isso vai ecoando nos nossos ouvidos, e a gente fica surdo. A gente perde os sentidos. E nós perdemos o nosso foco na missão. Porque nós deixamos de ser voz profética, voz que aponta a direção, voz que fala a respeito da palavra de Deus. E aí o terceiro ponto, não adianta também você ser voz e ninguém está entendendo o que você está falando. Porque muita gente pode falar, e aí depois a outra pessoa vai falar assim, o que você está falando, velho? Você é louco? Você está falando grego? Não adianta ser voz, se essa voz ela não é contextualizada e ela não é traduzida no idioma que as pessoas entendem. Então, muitas vezes nós estamos sendo voz, mas uma voz religiosa. Uma voz que não associa a realidade das pessoas, o sofrimento, a dor das pessoas, com aquilo que a palavra de Deus diz. Então, os termos, os jargões evangélicos, isso não traduz aquilo que as pessoas irão entender a respeito do que Deus tem feito na nossa vida. A nossa voz, ela precisa ser contextualizada e traduzida para o povo o qual Deus está nos levando. Como você tem falado? Como você tem sido esse porta-voz? As pessoas estão te entendendo? Existem coisas que num primeiro momento de fato elas não vão entender, porque nós estamos falando de realidades espirituais. E para entender as realidades espirituais de Deus, nós precisamos do auxílio, do apoio do Espírito Santo, para trazer entendimento, para trazer esclarecimento. Mas, esse primeiro start, essa primeira ponte que ela é construída num relacionamento, ela precisa ser traduzida em uma voz que as pessoas irão entender. Então fale como uma pessoa que viu, que testemunhou, porque muitas vezes a dor que a outra pessoa está tendo, você já passou. E ao invés de você citar um versículo aleatório para ela, você vai falar, cara, eu passei por isso. Cara, o que você está vivendo, eu já vivi. Mas eu aprendi algo com Deus, e aí você começa a falar. E é isso que vai cativar, é isso que vai trazer os corações para próximo. E por último, comprometidos
com bem-estar social. Se nós quisermos ser bem-sucedidos nessa missão urbana, nós precisamos estar comprometidos com o bem-estar da cidade. E o que isso significa? Que nós iremos nos esforçar para sermos os melhores trabalhadores, os melhores funcionários, os melhores empregados, os melhores alunos que esse mundo conheceu. Pelo menos vai haver um esforço. Porque às vezes lá no seu serviço vai ter um japonesinho lá que o cara é esquisito, né? Fala, não, como é que esse cara descobriu isso, velho? É diferenciado. Mas raras exceções, no mínimo deve haver um esforço. Não deve haver preguiça. Nós devemos interagir a nossa fé com o nosso trabalho, com a nossa vida secular aqui fora da igreja. Tem que haver uma associação. E nós devemos estar comprometidos com o bem-estar social, com o bem-estar da cidade. Lá em Jeremias, quando o povo estava exilado lá na Babilônia, Deus mandou eles construírem, Deus mandou eles empreenderem, construírem famílias, terem filhos. E no final ele fala, olha, o bem-estar de vocês depende do bem-estar da cidade. Vocês só vão estar bem se o contexto urbano, se o contexto social de vocês estiverem bem. Então trabalhem para o bem da cidade. Produzam. Se esforcem para melhorar a realidade social onde você está vivendo, onde você está. Porque se não houver esse comprometimento, não vai haver sucesso na missão. Você está comprometido com a causa? Então se comprometa com o bem-estar social. Se comprometa, se compadeça, se esforce para que a cidade melhore, para que as pessoas tenham uma qualidade melhor de vida. Se envolva para que essa missão ela seja eficaz. Para que esse contexto urbano que nós estamos vivendo possa ser atingido e contagiado com a beleza do Evangelho. A igreja primitiva, ela crescia por isso. Lá no capítulo 2, no versículo 47, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Então, meu irmão, a missão, ela já foi dada. O Espírito Santo já nos enviou. E além de nos enviar, Ele não nos deixou órfãos, Ele habita em nós. Então nós temos esse auxílio ainda. Nós não estamos sozinhos. Nós já fomos enviados. O que nós temos feito? Nós temos tido atitudes de apreço, nós temos nos posicionado, nós temos tido uma voz contextualizada e nós estamos comprometidos com o bem-estar social? Qual missão você está engajado? Às vezes você parou no contexto do Antigo Testamento. Chegou em você, parou em você. Mas Deus está nos chamando para um novo capítulo dessa história. É agora a partir de nós, através de nós. Sabe por que tem cadeiras vazias aqui hoje ainda? Em todo domingo? Porque eu e você, nós não temos entendido a natureza missionária para o qual nós fomos chamados. Porque se nós de fato estivéssemos entendido, nós não estaríamos esperando uma ação evangelística da igreja, ou um show, ou algo na praça, para evangelizar.
mais nós estaríamos naturalmente evangelizando os nossos amigos, os nossos familiares, as pessoas que convivem com nós. E aí, eles iriam vir e compartilhar daquilo que nós temos vivido. Mas enquanto você estiver achando que a sua vida está resolvida com Deus, que você já foi salvo, que está tudo certo, meu irmão, você vai viver uma vida medíocre. Os seus amigos, os seus familiares vão para o inferno, de barriga cheia, quentes, alegres, segundo a alegria desse mundo, mas não irão desfrutar daquilo que só você pode compartilhar e testemunhar. É através de você. Não parou em você. No nome de Jesus. Queria chamar os meninos de louvor para a gente encerrar. Lá em Atos, no capítulo 4, versículo 19, fala assim, ó. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Versículo 20. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. É isso. É isso. Nós não podemos deixar de falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Às vezes você pode pensar, mas a minha vida familiar, a minha vida sentimental, a minha vida profissional, ainda não está lá essas coisas, para que você seja uma testemunha disso. Mas, meu irmão, o importante é que você tem se esforçado em alcançar aquilo que é a plenitude de Deus. E se você tem, no mínimo, se esforçado para alcançar essa plenitude, você tem autoridade para poder falar e para testemunhar. Porque senão você vai ficar se escondendo em desculpas e não vai conseguir testemunhar. E não vai conseguir ser essa testemunha eficaz que Deus está nos chamando para ser. Então testemunhe, fale, seja voz.